Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos compreender o processo que deu origem ao Estado, o surgimento do Estado entre esses primeiros agrupamentos humanos. A formação do Estado também é uma consequência da Revolução Agrícola, e é essa consequência que nós vamos entender agora. Olha só, conforme esses grupos humanos começaram a crescer e a se desenvolver, conforme eles organizaram diferentes ofícios, como nós já vimos na aula que falava sobre a especialização do trabalho, começou a ser necessário que existisse um grupo de pessoas que organizasse, que administrasse, que liderasse esse grupo humano. Em geral, esses grupos humanos estavam organizados, estavam agrupados em aldeias. E normalmente essas aldeias contavam com pessoas que tinham algum laço de parentesco. Conforme a população foi se alimentando melhor e o número e o aumento da população começou a acontecer, essa necessidade de organizar os trabalhos e de distribuir os trabalhos passou a ser cada vez maior. Então, gradativamente, em geral, ligada ao grupo de guerreiros, que eram os guerreiros mais fortes, mais poderosos, que acabavam tomando as decisões melhores e mais eficazes na batalha, esse grupo passou a ser reconhecido pelos demais como o grupo mais adequado para tomar as decisões. E gradativamente essas decisões, as decisões que organizavam o cotidiano dessas aldeias, passou a ser tomado por esse grupo. Esse momento onde um grupo começa a se destacar é o momento que nós dizemos que surge a hierarquia social. Mas, o que é hierarquia? A hierarquia, pessoal, é uma organização baseada em uma escala de valor. Ou seja, esse valor pode ser do mais importante para o menos importante, pode ser do mais poderoso para o menos poderoso. Então, nessa hierarquia social, um grupo tinha mais poder para tomar as decisões do que os outros. E por que a gente diz que essa hierarquia social surge nesse momento? Porque os historiadores acreditam que até este crescimento populacional, esse crescimento das aldeias e o desenvolvimento da especialização do trabalho, essas primeiras comunidades viviam num modo igualitário, onde todas as pessoas colaboravam, onde tudo aquilo que era produzido era dividido por todos os membros da comunidade. No entanto, conforme essa população foi crescendo e as atividades foram demandando novas formas de organização, surge então os grupos mais poderosos que formam essa hierarquia social. Gradativamente, esses grupos vão acumulando cada vez mais poder, vão também, como as comunidades passam a crescer, é necessário que esse grupo organize também como o alimento vai ser distribuído, como os trabalhos serão organizados, como será empregado toda a riqueza que gradativamente essas populações, essa população, essa comunidade conseguiu acumular. A hierarquia social, esse grupo mais poderoso, dentro dessa hierarquia, esse grupo mais poderoso que toma as decisões, passa também a cobrar impostos. Ou seja, é necessário que daquela produção que as famílias cultivam, produzem, todos aqueles produtos, sejam alimentos, sejam artesanatos, seja caça, tudo aquilo que se produz na comunidade, se pague uma parte para a própria comunidade. Para a comunidade investir em construções, em obras públicas.
Então, conforme essa comunidade vai crescendo, as suas necessidades também vão crescer. E é importante que esse grupo que está administrando todas essas atividades tenha condições, tenha riquezas para investir, para alimentar e para fazer crescer, inclusive fisicamente, essa comunidade. E neste momento onde o poder está centralizado nesse grupo ou em uma pessoa, como a gente pode ter, por exemplo, o poder centralizado em um rei, ele vai convocar algumas pessoas da sua confiança exatamente para fazer esse trabalho da cobrança de impostos, da verificação se toda a comunidade está seguindo as regras, as leis estabelecidas e defendidas por esse grupo mais poderoso, tá bem? Então, quando a gente tem essa hierarquia centralizando o poder e administrando todas as atividades realizadas nessa aldeia, nós dizemos que nós temos a formação do Estado. Então, a formação do Estado, ela implica na centralização do poder e na organização do cotidiano dessas primeiras aldeias, que agora já não são mais simples aldeias, mas que estão gradativamente crescendo e se transformando em cidades organizadas e que inclusive darão origem às primeiras civilizações. Quando a gente fala em aldeia e fala em cidade, tem alguns critérios que a gente pode utilizar para diferenciá-las. As cidades, elas em geral apresentam a centralização do poder, ou seja, você tem um grupo que é mais poderoso e que organiza, que administra as decisões dessa cidade. Por que esse grupo precisa administrar? Porque a diversidade de ofícios e de atividades nessa cidade é muito grande, ou seja, é necessário que a cidade, que aquele grupo de pessoas já tenha passado pelo processo de especialização do trabalho. Então você vai ter agricultores, você vai ter pecuaristas, você vai ter construtores, caçadores, coletores, você vai ter pessoas se dedicando à produção de cerâmica, de artesanato. Com o descobrimento do metal, você vai ter metalúrgicos, né? Você vai ter pessoas que se dedicam à produção dos metais. Então, você tem uma diversidade de atividades muito grande e é por isso que você precisa ter um grupo que organize essas diferentes atividades. Daí a necessidade de um grupo, da formação desse grupo administrador. E por último, como você tem uma diversidade muito grande de atividades, naturalmente os seus processos, inclusive agrícolas ou artesanais, eles vão se desenvolvendo e você não produz mais apenas para a sua sobrevivência, mas você produz o excedente. E produzindo o excedente, você vai pensar em trocar esse excedente. Então, como é que a gente diferencia uma aldeia de uma cidade? A cidade apresenta centralização do poder, diversidade de ofícios, de atividades e um comércio amplamente desenvolvido. Infelizmente, quando surgem as cidades, também é o momento que os historiadores relatam que começam as desigualdades sociais. Então, a desigualdade social que, infelizmente, nós convivemos tão diretamente nos nossos países, nas nossas cidades, ela não é recente. Pelo contrário, ela vem lá do período pré-histórico. Porque no momento que um grupo
ainda que pela necessidade de organizar toda essa rotina, esse cotidiano. Quando esse grupo passou a ter a prerrogativa de organizar, ele acabou também partilhando das melhores terras, da maior parte de alimentos, porque ele se achava, porque ele julgava que as suas atividades eram mais importantes e por isso ele merecia uma parte dessa riqueza maior que os demais. Então, a partir desse momento, lá no final do período neolítico e já iniciando a idade dos metais e logo em seguida na história antiga, é que começam essas desigualdades sociais que nós até hoje combatemos.